Podeis assentar, irmãos, por gentileza. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro do Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 6. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse e adentramos na parte que fala da abertura dos 7 selos. Estamos estudando o capítulo 6, onde nós lemos sobre a abertura dos primeiros selos. Capítulo 6, abra sua Bíblia e vamos acompanhar todas as leituras que nós pedimos aqui para os irmãos. Nós vamos ler todo o capítulo desta feita, e eu vou ler um versículo e o irmão lê, a igreja em um coro lê o seguinte, e assim por diante. Amém, irmãos? Assim todos participam. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas, e nas rochas das montanhas. Amém. Quantos podem glorificar a Deus pela leitura da sua palavra? Glória a Deus. Meus amados, nós falamos aqui terça-feira passada, que com a abertura do primeiro selo, estará sendo inaugurada
inaugurado o período da grande tribulação. Nós estudamos aqui, é claro, de forma panorâmica, sobre as 70 semanas de Daniel, que está inserida dentro do contexto do livro do Apocalipse, a partir do capítulo 6 até o capítulo 19, versículo 1, até o versículo 6. Porque esses capítulos que eu disse aos irmãos, capítulo 6 do Apocalipse, até o capítulo 19, versículos 1 ao versículo 6, o livro do Apocalipse trata do período da grande tribulação. Amém, irmãos? O período da grande tribulação, segundo a Bíblia, será um período de 7 anos, dividido em 2 períodos, 3 anos, os primeiros 3 anos e meio, e o restante, os últimos 3 anos e meio. Estudamos as 70 semanas de Daniel, porque quando Daniel estava lendo os livros, os estudiosos dizem que ele tinha uma biblioteca, e com certeza tinha, porque ele estava lendo os livros, não como nós temos hoje, e ele encontrou no livro do profeta Jeremias a profecia que falava a respeito do final do cativeiro babilônico, que durou 70 anos. E ele então começou a orar ao Senhor, e Deus começou a revelar a Daniel o que estaria para suceder no final dos tempos. Então nós estudamos aqui sobre as 70 semanas de Daniel, mostramos aos irmãos a primeira semana de anos, depois o segundo período de 62 semanas, perfazendo um total de 483 anos, e a 70ª semana, que é o período da grande tribulação, perfazendo então um período de 490 anos, que é um trabalhar de Deus na vida do povo de Israel, por eles terem desobedecido as determinações de Deus, porque Deus havia dito que eles deveriam fazer a terra descansar por um ano, era o ano sabático, e eles durante 70 anos, eles não deixaram a terra descansar. Então Deus cobrou durante o período do cativeiro, esses 70 anos de cativeiro, fazendo a terra descansar, e deu a Daniel a interpretação, depois, no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, mostrando a ele a respeito das 70 semanas de anos. Amém, irmãos? Os 490 anos é desde que saiu a ordem para a reconstrução de Jerusalém até os dias do Messias, quando o Messias foi morto, quando o Messias foi tirado. E aí então, quando ele é tirado da terra, aí nós entramos lá no capítulo 24 de São Mateus, quando o Senhor Jesus fala a respeito da invasão do Império Romano em Jerusalém, quando no ano 70 o templo foi destruído, Jerusalém foi destruída, houve a dispersão, a chamada diáspora, onde todos os judeus foram espalhados por todas as nações. E então, aí entra de fato o período dos gentios, ou o tempo dos gentios, que é o tempo da igreja, onde Jesus veio para edificar a igreja, um mistério que estava oculto no coração de Deus. A igreja é levantada, a igreja é inaugurada no dia de Pentecostes e começa o seu trabalho, e vem realizando o seu trabalho até então. Jesus deixou sinais, não deixou o dia nem a hora, mas deixou sinais que evidenciariam a proximidade da sua vinda. E nós estamos constatando esses sinais que estão acontecendo, já desde os dias dos apóstolos, eles já estavam aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, e muito mais agora. Nós estamos, conforme Romanos capítulo 13, versículo 11, nós estamos mais perto da nossa salvação do que quando
aceitamos a fé. Os sinais estão demonstrando que a volta do Senhor Jesus está muito próxima. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, com a volta de Jesus, a primeira fase da sua segunda vinda, porque a segunda vinda de Jesus será dividida em duas fases. Na primeira fase ele vem nos ares, vem para arrebatar a igreja. Então, quando ele arrebatar a igreja, começa então o período da grande tribulação. Amém? Então, quando é aberto o primeiro selo, é quando então começa o período dos 7 anos, ou da 70ª semana de Daniel, o período da grande tribulação. E aí aparece no texto o cavalo branco, que muitos confundem esse cavalo branco e o cavaleiro, o personagem, esse cavaleiro do cavalo branco, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, baseados em Apocalipse capítulo 19, onde também fala de um cavalo branco. Mas há uma diferença muito grande. Esse cavalo branco aqui do capítulo 6, os irmãos percebem que o cavaleiro é anônimo. Ele não tem nome. Já o cavaleiro de Apocalipse capítulo 19, ele tem nome. A Bíblia diz que ele chama-se fiel, verdadeiro, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Glória a Deus. Aqui, no capítulo 6, este cavalo branco, ele vem acompanhado de cavalos de juízos. O cavalo branco do capítulo 19 de Apocalipse, ele vem acompanhado de outros cavalos brancos, onde os santos vêm junto com o Senhor Jesus para pelejar a favor de Israel, para destruir ou eliminar o anticristo e para inaugurar o milênio. Então, este cavalo branco, versículo 2 do capítulo 6 de Apocalipse. Coloca aí para nós, por favor. E olhei, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, tinha um arco, fala da arco, quando você, arco de atirar flecha, então fala aqui do alcance que vai ter este cavaleiro, certo? E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer, diferente de Jesus, porque lá no capítulo 5, nós encontramos a palavra do Senhor dizendo que, o ancião dizendo para João, porque não havia ninguém digno de abrir o livro, mas foi dito a João, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então Jesus já venceu, irmãos, amém? Jesus é vitorioso. O anticristo, esse cavaleiro do cavalo branco, ele saiu para vencer, ele saiu para guerrear, para derrotar principalmente Israel. Depois nós vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto. E agora, irmãos amados, eu gostaria de passar para os irmãos, porque é importante nós observarmos isso, falarmos sobre o período da grande tribulação. O período da grande tribulação se dará imediatamente após o arrebatamento da igreja. E eu deixo aqui um conselho para os irmãos que estão presentes. Ninguém queira ficar para a grande tribulação. Por quê? Então nós vamos ver. Jeremias capítulo 30, versículo 7. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem com atenção os versículos que vamos ler, para que os irmãos tenham uma ideia de como vai ser esse período de 7 anos, o período da grande tribulação. Porque aquele dia, está falando aqui do dia do Senhor, é tão grande que não houve outro semelhante. É o tempo de quê, irmãos? É o tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Observe, é tempo de angústia para quem, irmãos? Eu vou repetir e vou perguntar, é só para, primeiro, para dar ênfase, segundo, para ficar gravado no seu coração. Para que
não fique nenhuma dúvida e para que você não seja enganado por alguém que venha querer falar sobre esse assunto para você, dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então eu vou deixar claro aqui para os irmãos, baseado na Bíblia, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu ouvi só alguns amém. Eu estou dizendo para os irmãos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu estou dizendo isso porque, com pouco amém que eu ouvi, de repente tem alguém que quer passar. Mas eu quero crer que ninguém queira passar pela grande tribulação. Amém, irmãos? Ninguém, a igreja, o salvo, lavado e remido no precioso sangue de Jesus, não vai passar pela grande tribulação. Ele vai ser arrebatado. Vai estar com Jesus na glória. Amém? Então eu vou repetir ali. É tempo de angústia para quem? Para Jacó. Quando a Bíblia diz aí para Jacó, está se referindo a quem? Está se referindo a Israel. Então, o período da grande tribulação é um tratamento de Deus com a nação de Israel. E também com as nações ímpias. Amém, irmãos? Mas principalmente com a nação de Israel, porque Israel, irmãos, rejeitou o Messias, rejeitou ao Senhor Jesus Cristo, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Houve a diáspora no ano 70, a partir do ano 70 depois de Cristo, a dispersão dos judeus por todas as nações, e muitos deles estão ainda espalhados por todas as nações. Vai chegar o tempo em que todos eles estarão lá em Israel. Nós vamos chegar lá. Então, veio a diáspora, eles foram espalhados pelas nações. E Deus vai tratar com Israel. Porque quando Jesus estava sendo julgado, que foi perguntado a eles o que deveria ser feito de Jesus o Cristo, eles bradaram, crucifica, crucificam. E chegou o momento que eles disseram para Pilatos: caia sobre nós o sangue, sobre nós e sobre os nossos filhos, o sangue deste justo. Eles não somente atraíram para si o julgamento de Deus, como eles pediram: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse justo. Então, a partir do ano 70, veio a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, e eles foram dispersos pelas nações. Houve aquele período do Holocausto, onde muitos judeus foram mortos. Tudo isso faz parte desta petição que eles fizeram, desse desejo deles: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse justo. Então, lá no período da grande tribulação, Deus vai tratar com a nação de Israel, de um modo específico. Será um tempo de angústia para Jacó. Aí vem aí o versículo, na sequência: ele, porém, será salvo dela. Ele quem? Ele quem vai ser salvo da grande tribulação? Quem? De quem que está falando? Tempo de angústia para Jacó, está falando de quem? Todos juntos. Tempo de angústia para Jacó, está falando de quem? Muito bem. Ele, porém, ele quem? Diga, irmão, com convicção: ele quem? Isso, nós estamos no culto de ensino, amém? Ele, porém, ele quem? Será o quê? Dela. Então, como é que Israel vai ser salvo? Quem é que vai ser salvo no período da grande tribulação? Sim, mas tem muitos israelitas que morreram. Eles serão salvos? Sim ou não? Alguém pode ser salvo sem aceitar Jesus como Salvador? Eles rejeitaram o Messias. Então, aqueles que morreram tendo rejeitado a Jesus, eles vão ser salvos? Não. Então, quem vai ser salvo dela lá no período da grande tribulação?
somente o remanescente. Amém, irmãos? Somente os que estiverem vivos, somente os judeus que estiverem vivos no período da grande tribulação. Amém? Aqueles que não aceitarem a marca da besta. Bendito seja o nome de Jesus. Então é tempo de angústia. Então o período da grande tribulação, irmãos, não é um período qualquer. Vai ser um período difícil. Vamos ler outro texto? Sofonias, capítulo 1. Sofonias está na Bíblia, viu, irmãos? É pouco lido, mas está aí. Sofonias, capítulo 1, versículos 14 ao versículo 18. Se você não encontrou na Bíblia, acompanhe na tela. Creio que dá para ver na tela, não dá? Daí dá para os irmãos lerem, acompanharem. Aí fala sobre o que, irmãos? Começa dizendo o quê? Então esse dia do Senhor aí está falando do período da grande tribulação. É o dia da ira do Cordeiro. Amém, irmãos? O grande dia do Senhor está perto. É uma profecia. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia, observe aí, irmãos, observe aí para nós estarmos preparados para a vinda de Jesus, porque se alguém não estiver preparado e ficar para a grande tribulação, é isso aí que ele espera. Aquele dia será um dia de quê? De indignação. Que mais? 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 Esse é o período da grande tribulação. Dia de quê? Dia de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos. Por quê? Pecaram contra o Senhor e o seu sangue se derramará como pó e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Tem alguém aqui que quer ficar para a grande tribulação? Glória a Deus. Então vamos estar preparados, não vamos nos preparar, vamos estar preparados para a volta de Jesus. Se você não estiver preparado, comece a se preparar agora, não espere terminar o culto. Por quê, pastor? Jesus pode voltar antes de nós darmos a bênção apostólica. Eu só escutei um aleluia. Jesus pode voltar antes de ministrarmos a bênção apostólica. Essa é a esperança da igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Daniel capítulo 12, versículo 1. Está aí? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá o quê? Um tempo de angústia. Me ajuda aí na sequência. Qual nunca houve. Então veja, irmãos, não vai ser uma angústia qualquer. Quem passa por angústia aqui? Quem hoje em dia passa por angústia? Quem passa tribulação? Quem passa por aflição? Nada do que nós passamos aqui pode se comparar ao que vai acontecer no período da grande tribulação. Pode potencializar isso aí, porque serão dias terríveis. Os juízos de Deus que estarão sendo deflagrados sobre a terra.
Então estejamos preparados para a vinda de Jesus. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Então nós mostramos aí textos, apenas alguns do Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento. Aí mesmo no capítulo 6 do Apocalipse, versículos 15 até o versículo 17. E os reis da terra, quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? O que vai acontecer com eles? Onde mais? O que eles vão dizer aos montes e aos rochedos? Porque é vindo o quê? E quem poderá subsistir? O negócio vai ser muito sério, irmãos. Mas você já aceitou Jesus como Salvador. Você já recebeu o perdão dos seus pecados. O seu nome já está escrito no livro da vida. O que se faz necessário é perseverar até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Por quê, pastor? Porque Deus, está escrito, e nós vamos ler, Deus, aqui fala da ira do Cordeiro. Deus não nos destinou para a ira. 1 Tessalonicenses, ou é a segunda? Vamos ver aí, me ajuda aí. Veja aí, 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 9 e 10. Capítulo 1, versículo 9 e 10. Isso mesmo. Observe aí, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, é Paulo escrevendo para a igreja que estava em Tessalônica, na Grécia. Qual a entrada que tivemos para convosco e como dos... Me ajuda aí, irmão. Como dos... O que aconteceu com eles? Vos convertestes a Deus. Quem aqui se converteu ao Senhor? Levante a mão assim, ó. Aleluia. Vos convertestes a Deus para quê? Para servir o Deus vivo, não o deuses mortos, ao Deus vivo e verdadeiro. Servir ao Deus vivo e verdadeiro e mais o quê? E esperar dos céus a quem? O seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, quem? O que ele vai fazer? Ele nos livra da ira futura. Quantos podem exaltar e glorificar o nome de Jesus? Então não tem como, irmãos, não tem texto bíblico que fundamente a ideia, o ensino de que a igreja vai passar pela grande tribulação. Jesus nos salvou para nos livrar da ira futura. Amém? Quando a grande tribulação estiver acontecendo aqui na terra, a igreja estará guardada nos céus. Estará recebendo galardões. Estará diante do tribunal de Cristo. Não para receber condenação, porque o tribunal de Cristo não é para condenar ninguém. O tribunal de Cristo é para galardoar a cada crente pelo serviço que ele prestou para Deus aqui na terra. Então estará diante do tribunal de Cristo para receber galardão. E também para participar da grande mesa que já está preparada, as bodas do Cordeiro. Amém, irmãos?
Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para outro texto no Novo Testamento. Mateus capítulo 24, versículo 21. Por quê? Aí é Jesus falando no sermão profético. Porque haverá então grande aflição. Aflição, como é que vai ser essa aflição? Como nunca houve, desde quando? Desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Imagine, irmãos amados, essa aflição que vai acontecer. Jesus foi quem falou isso aí. Que a aflição vai ser tão grande, que igual a esta aflição que vai ocorrer no período da grande tribulação, nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca mais vai acontecer. Então que Deus nos guarde desses dias. Amém, irmãos? Eu repito, estejamos todos preparados para a volta de Jesus. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. E eu disse-lhes, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram e lavaram as suas vestes. Quem são estes? Que salvos? Está vendo? Porque é bom o culto de ensino. Nós estamos ouvindo aqui que é a igreja. E esses aí não são a igreja. Amém? Esses aí são os mártires da grande tribulação. São aqueles que não vão aceitar o governo do anticristo. Amém? Aqueles que pagarão com a própria vida, que morrerão. Então eles, eu disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, versículo 13, e um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu tempo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, nunca mais terão fome, porque a fome vai ser cruel durante o período da grande tribulação. Nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Amém, irmãos? Visão dos mártires na glória. O que nós queremos destacar aqui é o que foi dito a João. Estes são os que vieram de grande tribulação. Então a tribulação vai ser um período terrível. Então eu quero passar aqui para os irmãos, rapidamente, para um entendimento, assim, panorâmico, tá? Porque o assunto, irmãos, ele, além de ser extenso, ele é profundo, e a gente tem que ir mergulhando devagar. Não adianta ter pressa para estudar o livro do Apocalipse. Nós temos que ir passo a passo. Então, vamos lá. Para a gente pegar o fio da meada, de uma forma continuada, dos eventos que acontecerão a partir da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a partir do arrebatamento da igreja. Amém, irmãos? João capítulo 14, versículos 1 e 3, texto bastante conhecido, mas é bom ler, é bom acompanhar. Eu creio que muitos irmãos aqui sabem de memória esse texto. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai. Não, eu não. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for, vamos parar aí. E se eu for, deixa eu perguntar, Jesus já foi? Jesus já foi, irmãos? Então o lugar já está preparado, amém? E se eu for
e vos preparar lugar. Já está preparado. Escute, Jesus não está preparando lugar para a igreja. O lugar já está preparado. Amém? E vos preparar lugar. O que vai acontecer? É promessa de Jesus. Não é promessa de homem. É promessa de Jesus. Ele está dizendo, virei outra vez. Se eu for, eu vou voltar. Jesus foi, ele foi recebido em cima no céu. Amém, irmãos? Glória a Deus. E ele está dizendo, virei outra vez. Jesus voltará para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Virei outra vez. Para quê, Jesus? Vos levarei para quem? Para mim mesmo. Por que Jesus está dizendo para mim mesmo? Porque Ele nos comprou. Ele pagou o preço pela minha vida, pela minha alma. Preço de sangue. Irmãos, quantos aqui estão desejosos de ver Jesus? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Mais desejoso está Jesus de ver a noiva lá com Ele. Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. Onde Jesus está? No céu. Em que lugar do céu? Em que lugar do céu? Assentado onde? À destra do Pai. Lá em Apocalipse está escrito, ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Então, meu amado irmão, continue lutando. Continue lutando. O céu é lugar de vitoriosos. O céu é lugar de vencedores. Não desista da sua fé. Não desista da jornada cristã. Não desanimes. Não pare no meio da caminhada. Não estacione. Não. Erga a tua cabeça. Aleluia. Continue a sua marcha. Continue de cabeça erguida. Mesmo que seja gemendo. Mesmo que seja sofrendo. Mesmo que seja se arrastando. Mas não deixe Jesus por nada. Porque o dia está chegando, o dia está se aproximando, em que esta igreja de todas as partes do mundo vai ser tirada desta terra e vai estar com Jesus por toda a eternidade. Permaneça firme com Jesus. Glória a Deus. Com a vinda de Jesus, então dar-se-á o arrebatamento da igreja. Jesus vem nas nuvens. Nós seremos arrebatados. Os mortos, diz a Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 12 ao 16, ou é 13 ao 16, lá está escrito que os mortos, os que dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, olha a esperança de Paulo, escrevendo naqueles dias, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, e estaremos para encontrar o Senhor nos ares. O 15. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, volta lá, nós não vamos antes dos que morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Depois nós vamos falar sobre isso aqui, porque tem muita gente pensando que aquela última trombeta lá do livro do Apocalipse é a mesma trombeta daqui. Não é não, mas nós vamos chegar lá. E com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, o que vai acontecer com eles? Ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor onde? Nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém, irmãos? Então, após o arrebatamento da igreja, vem o período da grande tribulação. Mateus capítulo 24, 21 e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de vir. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Uma tribulação sem precedentes vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Mateus 24 e 14. Aí vem, irmãos amados, o período onde o evangelho do reino será pregado. Nós estamos pregando o evangelho da graça. Amém, irmãos? Nós estamos pregando o evangelho da graça. Quem é que vai pregar o evangelho do reino? Quem é que vai pregar o evangelho do reino? Aí está escrito: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o quê? O fim. Esse evangelho do reino, ele será pregado pelos judeus. Amém? Ele será pregado pelos judeus. Vamos adiante. Mateus capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então nós lemos aqui, Daniel 9, 24, 25, 26 e 27, que fala a respeito da desolação, da abominação. Só o versículo 15. A abominação da desolação, está falando aí, a respeito do anticristo. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, porque o anticristo, na metade do período da grande tribulação, ele vai entrar no templo em Jerusalém, dizendo ser Deus, querendo ser Deus. Ele, no início da grande tribulação, fará uma aliança com os judeus. Haverá um período de paz, um período de prosperidade. Esses primeiros 3 anos do período da grande 3 anos e meio, uma falsa paz. Na metade da semana, os judeus vão romper a aliança com o anticristo, porque eles vão entender que o anticristo não é quem ele dizia que era. Vão romper a aliança com ele. Então, diz aí, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Fala a respeito do anticristo. Mateus capítulo 24, versículo 37, sermão profético. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais, a hora em que não penseis. Aqui, irmãos, todo o sermão profético, até o capítulo 25 e o versículo de número 30, há momentos em que esse sermão ele fala a respeito da vinda de Jesus, primeira fase, e há momentos em que esse sermão profético ele fala a respeito da segunda fase da volta do Senhor Jesus Cristo. Na segunda fase, que vai ser no final da grande tribulação, vai se cumprir Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Porque pode colocar,
Apocalipse 1:7. Porque nós lemos lá em Tessalonicenses que nós vamos encontrar o Senhor aonde? Onde nós vamos encontrar o Senhor? Nos ares. Lá em Apocalipse 1:7 diz: eis que vem com as nuvens. Ele não vai vir nas nuvens, ele vem com as nuvens. E todo olho o verá. A igreja não estará mais aqui. Amém, irmãos? Como é que todo olho o verá? É porque, veja, irmãos, hoje nós estamos na era da tecnologia. E hoje a gente consegue, por exemplo, teve um terremoto na Turquia, esses dias atrás, e todo mundo viu. Viu ou não viu? Todo mundo viu. Através do quê? Da tecnologia. Então, quando Jesus aparecer, quando ele estiver descendo, vai chamar a atenção de todos os jornais do mundo. Todo olho o verá, até mesmo os que o traspassarem, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então vai chegar no final da grande tribulação, o aparecimento de Jesus em glória, junto com a igreja. Junto com a igreja. Tito capítulo 2. Versículo 14, se não me falha a memória. Deixa eu achar aqui. Põe o 15. Deixa eu ver se é Tito, não é Filipenses. Me ajuda aí. Aguardando a bem-aventurada esperança. Hã? É o 13, muito obrigado. Então é Tito mesmo. Aguardando o que, irmãos? Aguardando o que? Qual que é a bem-aventurança da igreja? Qual que é a bem-aventurança? Desculpa, qual que é a bem-aventurada esperança da igreja? Vou perguntar de novo. Qual que é a bem-aventurada esperança da igreja? Quem está esperando Jesus aí? Qual que é a bem-aventurada esperança da igreja? A volta de Jesus. Então veja aí que são duas coisas diferentes. A bem-aventurada esperança e o quê? E o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. A bem-aventurada esperança, Jesus aparecendo nas nuvens para arrebatar a igreja, e depois o aparecimento dele em glória. No final da grande tribulação, para pelejar por Israel e inaugurar o milênio. Nós vamos parar por aqui porque as horas já mandam parar. Mas nós temos aqui, irmãos, no capítulo, quem estiver anotando, aí capítulo 25 de Mateus, versículos 31 ao 46. Jesus está falando aí de separar bodes de ovelhas. Depois, irmãos, lê em casa, tá? Bodes de ovelhas. Será o julgamento das nações. Esse julgamento das nações, irmãos, será diferente do juízo final. O julgamento das nações não tem nada a ver com o juízo final. Esse julgamento das nações serão as nações que, durante todo o tempo, foram contra a nação de Israel. Essas nações serão julgadas. Então, quando a Bíblia fala que vai separar os bodes das ovelhas, os bodes são as nações inimigas de Israel. As ovelhas serão as nações amigas de Israel, as nações amigas que vão entrar no milênio. Amém, irmãos? Aqueles que não morreram durante o período da grande tribulação. Porque haverá muita morte na grande tribulação, mas haverá aqueles que vão continuar vivos. Amém, irmãos? Porque senão não teria como Jesus reinar sobre o quê? Ele vai reinar sobre as nações. Então aqueles que conseguirem se manter vivos, eles vão reinar no milênio com o Senhor Jesus Cristo. E por último, irmãos, o estabelecimento do reino milenial. Nós temos vários textos, irmãos,
quiserem anotar, pode anotar, porque aqui o estabelecimento do reino milenial é a confirmação das profecias, ou daquilo que o Senhor, do pacto que o Senhor fez com Davi, quando colocou Davi sobre o trono de Israel. Deus disse que nunca faltaria alguém no trono de Israel. Então, desde o período do último rei de Israel até agora, ninguém mais assentou no trono de Davi. Jesus vai assentar no trono de Davi para reinar. Amém, irmãos? Então vai ser estabelecido o reino milenial. Quem quiser anotar as referências, por gentileza, anote aí. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 18 ao 29. É o pacto que Deus fez com Davi. Está repetido de forma poética no Salmo 89, versículos 20 ao 37. Atos capítulo 1 e 6, eu creio que os irmãos conhecem, quando Jesus está falando, dando instruções aos discípulos, depois de haver ressuscitado, mandamentos aos discípulos, quando Jesus está falando para eles, que eles seriam batizados com o Espírito Santo não muito depois daqueles dias, disse: João batizou vocês com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Eles fazem uma pergunta a Jesus: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles estavam esperando o quê? A restauração do reino, porque quem estava dominando eram os romanos, e eles estavam esperando a restauração do reino. Restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? O que Jesus responde? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então esse tempo da restauração do reino a Israel, ele vai acontecer no milênio. Amém, irmãos? Atos capítulo 2, versículo 30, para quem está anotando. E Atos capítulo 15, versículos 13 ao 16. Então, repetindo aqui aos irmãos, para concluir aqui essa parte. Irmãos, é de suma importância, diante de tudo que nós mostramos aqui para os irmãos, com base bíblica, é de suma importância que cada irmão daqui saia consciente, entenda, compreenda, que não há um texto sequer na Bíblia que relacione a igreja à grande tribulação. Amém, irmãos? Ficou claro isso para os irmãos? A igreja não passará pela grande tribulação. Nem nós estamos vivendo atualmente no período da grande tribulação. Há alguns pregadores aí que estão dizendo que nós já estamos vivendo a grande tribulação, por causa das coisas que estão acontecendo no mundo. Não, Jesus disse que a tribulação que vem é como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais há de haver. Então o que está acontecendo agora não tem nada a ver com a grande tribulação. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos de pé, orar ao Senhor nosso Deus.